Quem já viu? Já, Dante? Pois é, eu tô daquele jeito hoje, ó. Eu tomei um relaxante muscular, morrendo de dor nas costas. Aí agora eu tô zoando. Chegar naquele nível, eu tenho que tomar muitos relaxantes musculares. Eu acho, né? Bora ver. Outro nível, né, Dante? Ali acho que não foi um relaxante muscular, não, hein? Ali deve ter sido alguma coisa mais pesada. Seguinte, pessoal, vocês devem ter visto aí que eu disponibilizei a leitura e também os slides, já tratando de recursos, né? Na última aula, a gente estudou os procedimentos. Aí eu falei para vocês a respeito de procedimento sumário, sumaríssimo, procedimento comum, falamos um pouquinho sobre o inquérito para apuração de falta grave, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim que a gente vai direto para recursos trabalhistas? Não tem nada antes? Tem, né, pessoal? Óbvio que tem. É óbvio que todo mundo sabe que o processo começa com uma petição inicial, depois ele vai ter uma contestação, depois ele vai ter uma réplica, ele vai ter uma fase instrutória, uma fase decisória. Mas todo mundo aqui também já sabe que isso, dentro do processo do trabalho, tem uma roupagem um pouquinho específica, né? A gente sabe que existe a reclamação trabalhista, que é a petição inicial, uma notificação que vai ser enviada para o reclamado para ele comparecer à audiência, que vai ser a primeira desimpedido no prazo de 5 dias, né? E nessa audiência, a gente vai ter todos os atos do processo, pelo menos era o que a lei gostaria que acontecesse. A gente vai ter o pregão das partes, né? A primeira tentativa de conciliação, a apresentação de defesa, ainda que seja escrita, é nesse momento que ela vai ser oficialmente apresentada. A gente vai ter a réplica, oitiva do reclamante, oitiva do reclamado, testemunhas do reclamante, testemunhas do reclamado. Eita, Vanusa! Testemunhas do reclamante, do reclamado, razões finais, segunda proposta conciliatória e, por fim, a sentença, né? Comentei também que na prática, pessoal, isso é muito difícil de acontecer, né? Na prática, é quase impossível. Assim, eu mesmo nunca vi um juiz trabalhista proferir sentença em audiência, por exemplo. Então, sabendo dessas especificidades, a gente consegue resolver toda a fase de conhecimento do processo do trabalho. Por quê? Pensar numa petição inicial trabalhista ou numa defesa trabalhista é pensar em petições semelhantes ao processo civil. As formalidades do processo do trabalho são as mesmas formalidades do processo civil, exceto no que diz respeito a essa tramitação, né? Tramitação de que vai apresentar em audiência, as provas vão ser colhidas em audiência, independente de requerimento. Então, a gente não precisa ficar perdendo muito tempo falando sobre petição inicial, porque a gente vai pegar tudo aquilo que sabemos lá do Código de Processo Civil e vai aplicar aqui. Contestação, tudo que sabemos do processo civil, vamos aplicar aqui. O que temos de diferente na defesa é aquilo que a gente estudou com relação à exceção de incompetência territorial, que nós já estudamos, já caiu na prova. Um monte de gente errou, já não erra de novo, né? Errar uma vez é humano, errar a segunda é da mole. Então, todo mundo já deve ter estudado de novo a exceção de incompetência para ter certeza de que entendeu. E aí, então, a gente chega na sentença trabalhista, que é uma sentença que segue, grosso modo, o mesmo que está no processo civil, né? Aquela mesma estrutura de relatório, fundamentação e dispositivo. Jesus amado. Pelo menos não está doendo.
E aí, então, essa sentença trabalhista, uma vez proferida, vai dar início à fase recursal, né, que é onde eu quero chegar com vocês. Pensei em disponibilizar aquelas videoaulas de processo civil, sabe? Mas eu fiquei assim, bom, são as mesmas videoaulas que eu passei para eles no semestre passado, né? Então, eu achei melhor não disponibilizar, mas talvez eu coloque aí para o pessoal, principalmente quem não foi meu aluno, para revisar alguma coisinha lá de processo civil. Mas quem foi meu aluno nem precisa, tá, pessoal? É mais importante, nesse caso, ler a doutrina que eu disponibilizei do que assistir as videoaulas. Até porque acho que são umas 4 a 5 horas de aula. Então, foca na doutrina, que ela é realmente bem importante para o nosso conteúdo. Bom, pensando aqui numa teoria geral dos recursos trabalhistas, eu queria discutir com vocês, relembrar, na verdade, né, a diferença do juízo de admissibilidade e o juízo de mérito, né? Lá em processo civil, a gente viu que os recursos são julgados em 2 momentos distintos, né? Eu tenho uma análise de admissibilidade e eu tenho uma análise de mérito. Na análise de admissibilidade, o Poder Judiciário verifica o cumprimento dos pressupostos recursais, que são cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, representação, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. No processo civil, a gente aprendeu que os recursos serão, em regra, interpostos perante o juízo AQUO, que é o juízo que proferiu a decisão recorrida, e serão julgados perante o juízo ADQUEM, que é o juízo com competência recursal para decidir aquele recurso. No processo do trabalho, a gente tem uma peculiaridade, porque o Código de Processo Civil de 2015 extinguiu o juízo de admissibilidade incipiente dos recursos, né? Ele trouxe para a gente assim, olha, a partir de agora, nos recursos comuns, uma vez interposto, esse recurso vai para o tribunal e somente lá haverá juízo de admissibilidade, né? No processo do trabalho, a coisa mudou um pouquinho de figura, né? Ela permaneceu sendo como era antes, no sentido de que eu interponho o meu recurso perante o juízo AQUO, ele faz um primeiro juízo de admissibilidade, chamado juízo de admissibilidade incipiente, e aí este juízo feito pelo primeiro grau, feito pelo juízo AQUO, se for positivo, né, se disser, olha, recebo, admito o recurso, esse recurso vai para o recorrido, para que ele apresente as suas contrarrazões, ou, do contrário, esse recurso fica trancado no juízo AQUO, trancadinho. Quando o recurso estiver trancado no juízo AQUO, o recorrente vai ter que interpor um novo recurso, um recurso chamado agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento no processo do trabalho não tem nada a ver com o agravo de instrumento do processo civil. O agravo de instrumento no processo do trabalho só serve somente, tão somente, apenas para destrancar recurso, para tirar o recurso inadmitido no juízo de primeiro grau e levá-lo para o TRT, para tirar o recurso de revista inadmitido no TRT e levá-lo para o TST. Perceberam a diferença? Então, aqui, no processo do trabalho, o primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juízo AQUO. Em sendo negativo no juízo AQUO, é cabível agravo de instrumento para destrancar, para fazer com que esse recurso suba. Tranquilo? Agravo de instrumento no processo do trabalho. Juízo de admissibilidade incipiente no juízo AQUO. Beleza?
Importante ir pegando esses nomes, né, pessoal? São nomes talvez um pouco diferentes, são nomes que pode parecer que dificultam um pouco a situação, mas a gente tem que pensar, porque pode cair na prova uma questão assim, olha, qual é o recurso cabível em caso de inadmissibilidade incipiente de recurso trabalhista? Né? Pergunta simples, bastante objetiva e que, pela questão da terminologia, torna um pouquinho mais difícil, mas é uma pergunta, na essência, muito simples. Beleza? Passando para o juízo de mérito, é nele que o juízo ad quem, e aí somente o juízo ad quem, vai analisar se o juízo a quo cometeu erro em procedendo, erro em judicando, omissão, contradição, obscuridade ou dano material. Professor, mas quando a gente pensa em omissão, contradição e obscuridade, a gente não pensa automaticamente em embargos de declaração? Sim. E os embargos de declaração não são interpostos e julgados no próprio juízo a quo? Sim, porque o juízo a quo, nesse caso, é também o juízo ad quem. Juízo ad quem é aquele que tem a competência para decidir o recurso. E, nesse caso, é o próprio juízo prolator da decisão. Beleza? Trago aqui algumas observações de nomenclatura, pessoal, para chamar a atenção de vocês. Na análise incipiente de admissibilidade, né, aquela que é feita pelo juízo a quo, normalmente os termos utilizados pelos magistrados são admissão ou inadmissão. Admissão ou inadmissão. Então, eu admito ou inadmito o recurso, recebo ou não recebo o recurso, no primeiro grau. Quando eu tenho uma análise definitiva da admissibilidade, e essa análise é feita já no juízo ad quem, os termos utilizados vão ser conhecer ou não conhecer. Então, normalmente, vocês vão ver lá no acórdão uma introdução dizendo assim, ó, o recurso preenche todos os pressupostos recursais, motivo pelo qual conheço do recurso. Beleza? Conheço. Então, quando eu digo conheço, eu estou dizendo preencheu todos os critérios de admissibilidade. Quando eu digo deixo de conhecer, eu estou dizendo que falta um requisito de admissibilidade. Por outro lado, quando se vai julgar o mérito do recurso, a gente vai falar em dar provimento ou negar provimento. Quando um recorrente ganha, o desembargador ou o juiz vai dizer, dou provimento ao recurso. Quando ele perde, o relator vai dizer, nego provimento ao recurso. Tudo bem? E eles vão dar ou negar provimento para cassar, quando houver imputação de erro em procedendo, reformar, quando o recorrente imputar erro em judicando, e integrar ou esclarecer, quando o embargante apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Nada? Show de bola. Quem pode ler para mim o artigo 893, por favor? Dar provimento é o mesmo que ganhar o recurso. É como se fosse dar um ganho de causa ao recorrente. Desculpa, Alela, por favor. Tá. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de revista, agravo. Tem que ler. Muito bem. Não, pode deixar que o resto fica comigo. Obrigado. Quando a gente pensa em recursos, pessoal, a gente tem um princípio bastante importante, que é o princípio da taxatividade, né? Esse princípio da taxatividade vai dizer para a gente que somente são cabíveis os recursos previstos em lei. Que lei é essa? A lei federal, né? Afinal de contas, tratar de processo
é competência legislativa privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Já adianto a vocês que o princípio da taxatividade mitigado, que é uma tese do Superior Tribunal de Justiça, que nós estudamos assim por cima no semestre passado, não é aplicável ao processo do trabalho, tá bom? Então, aqui a gente vai falar numa leitura clássica do princípio da taxatividade. Só cabem os recursos que estão previstos em lei. Além dos recursos, a gente tem que entender que também são cabíveis alguns sucedâneos recursais. O que é isso? Algumas coisas, alguns remédios processuais que não têm natureza de recurso, mas que fazem as vezes do recurso. Por exemplo, quando eu peço uma antecipação de tutela e ela é negada, essa decisão interlocutória que negou a antecipação de tutela não admite recurso, porque aqui no processo do trabalho existe um princípio, que é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E a gente não tem exceção, porque aqui não existe recurso para decisões interlocutórias. Lembram que o agravo de instrumento no processo do trabalho só serve para destrancar recurso inadmitido na origem, né, no juízo à quo? Então, não existe um recurso para eu interpor contra uma decisão interlocutória. Porém, existe lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69, a garantia de que quando um direito líquido e certo, não tutelável pela via do habeas corpus ou do mandado de segurança, forem feridos ou estiverem ameaçados de serem feridos, será cabível mandado de segurança. E essa é uma das hipóteses em que o TST vai dizer que cabe mandado de segurança. A decisão interlocutória que defere ou indefere tutela antecipada, por não comportar nenhum outro recurso de imediato, admite mandado de segurança. É o que está previsto aí na súmula 414, súmula absolutamente importante de ser lida por vocês. Podem botar a estrelinha, que é uma súmula que certamente cai na nossa prova. Além da possibilidade do mandado de segurança, ai Deus, a gente tem a possibilidade da reclamação correicional. Essa reclamação correicional, prevista no regimento interno do TST, no artigo 13 e seguintes, é uma petição administrativa, né, de natureza administrativa, que você atravessa perante a corregedoria do tribunal para dizer assim, olha, esse juiz está proferindo despachos que tumultuam o bom andamento do processo. E aí vocês vão de convir que despacho não admite recurso, não é assim? Afinal de contas, para ter interesse, eu preciso que tenha conteúdo decisório. Para ter interesse recursal, imprescindível que haja conteúdo decisório no meu ato judicial. Despacho não tem conteúdo decisório, mas ele pode prejudicar. Ele pode prejudicar tumultuando o processo. Então, esse requerimento administrativo é um requerimentozinho que eu atravesso lá no corregedor dizendo, olha, o juiz está tumultuando o processo. E aí o corregedor, que é como se fosse o chefe do juiz, vai mandar uma ordem para ele dizendo, olha, é bom que o processo volte a ter um bom rumo, porque se não tiver, eu vou avocar. O que significa isso? Eu vou tirar esse processo da sua mão e quem vai tocá-lo sou eu, beleza? Lembrando, pessoal, que isso é algo muito específico do processo do trabalho. O processo penal tem uma coisa semelhantezinha também, mas não confundam, tá? Processo civil, por exemplo, essa hipótese aqui é absolutamente diferente, muito restrita. Beleza? Notem ainda que o artigo 893 da CLT não traz para a gente o cabimento de apelação, por exemplo, né? Ele fala que são cabíveis os embargos, o recurso ordinário, o recurso de revista e o agravo.
Professor, quais embargos? Vários embargos. A gente vai estudar. Cabem embargos de declaração, embargos de nulidade, embargos infringentes, né? Esses últimos são os famosos embargos ao TST. Recurso ordinário, que faz às vezes da apelação, recurso de revista, que faz mais ou menos o que faria o recurso especial e o recurso extraordinário, e o agravo. Professor, que agravo é esse? 3 agravos, né? A gente tem o agravo de instrumento, que a gente já sabe que é cabível quando o meu recurso está trancado, o agravo interno, que a gente já sabe que é o recurso cabível contra decisões monocráticas, e é cabível também o agravo de petição, que faz às vezes do recurso ordinário, porém na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução de título extrajudicial. Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Tudo sim, Tudo, senhor. Ótimo. Maravilha, então. Quem pode ler para mim a súmula 414? Eu não sabia que eu tinha copiado ela. Mandado de segurança, tutela provisória concedida antes ou na sentença. A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável, mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho no artigo 1029, parágrafo 5º da CPC de 2015. No caso de tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança em fase da inexistência de recurso. A superveniência da sentença nos autos originários faz parte o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou indeferimento da tutela provisória. Então, olha só, obrigado, Abner. Nada. Tutela provisória deferida ou indeferida fora da sentença, cabe mandado de segurança. No entanto, se isso foi feito no corpo da sentença, eu não preciso de mandado de segurança, porque existe o recurso ordinário. Da mesma forma que, se a tutela antecipada foi deferida ou indeferida em decisão interlocutória, e depois foi proferida uma sentença confirmando aquela decisão interlocutória, o mandado de segurança perde o objeto, e aí a tutela vai ser decidida em face de recurso ordinário. Beleza? Legitimidade, pessoal, aqui a gente não tem nada diferente do processo civil, né? Artigo 996. O CPC vai dizer para a gente que são legítimos para recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, que tenha atuado como parte ou como fiscal da ordem jurídica, beleza? Como custos iuris. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão prejudicá-lo, né? Então, isso é a mesma coisa do processo civil, dispensa maiores explicações. Quem pode ler para mim o 997, caput e parágrafo 1º? Só o parágrafo do primeiro? Caput e parágrafo 1º. Desculpa. Imporar o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos, réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Muito bem. Então, 997 está lembrando aqui para a gente do famoso recurso adesivo, né? Ele está falando para a gente que os recursos podem ser classificados quanto à sua
autonomia em recurso autônomo e recurso adesivo. O recurso autônomo é esse previsto aí no 997 caput, que vai ser interposto no próprio prazo recursal, independente do que a outra parte fizer. Já o recurso adesivo é aquele cabível quando eu tiver sucumbência recíproca e ele vai ser interposto no prazo para as contrarrazões. Parágrafo 2º vai lembrar para a gente que o adesivo fica subordinado ao independente nas questões de admissibilidade, vai ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente foi interposto, no prazo que a parte dispõe para responder. E aí aqui, o item 2, a gente copia para a súmula, ou melhor, a gente pula, né, para a súmula 283, que vai dizer para a gente assim, olha, o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos. Que embargos? Embargos ao TST, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Então, recurso ordinário, agravo de petição, nenhum outro agravo, só o agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos ao TST. Embargos de declaração, não cabe embargos de declaração na modalidade adesiva. Tudo bem? Alguém com dúvida sobre recurso adesivo? Poderia, por favor, repetir o seu conceito de novo para anotar? O conceito de recurso adesivo? Sim, por favor. Vamos lá. Trata-se de uma modalidade de interposição de recursos. Trata-se de uma modalidade de interposição de recurso cabível em casos de sucumbência recíproca, cabível em casos de sucumbência recíproca e aplicável ao recurso ordinário e aplicável ao recurso ordinário, vírgula, agravo de petição, vírgula, recurso de revista e embargos ao TST. E embargos ao TST. Deixa eu repetir para ver se eu entendi tudo. Trata-se de um recurso ordinário. Não. A segunda. Não? Não? Não. É que tá meio falhado aqui. Trata-se. Você sabe que depois você pode assistir, né, Daniel? Que fica gravado. É. Mas vamos lá. Trata-se de uma modalidade. Eu vou te mandar no chat, é melhor. Você copia, pode ser? Pode ser sim. Desculpa, que tá muito. Às vezes o senhor fala e fica. Que tá uma nuvem de chuva enorme aqui na minha casa.
Prontinho, esse primeiro aí está com erro de digitação, tá? Desconsidera ele. Algo mais, pessoal, sobre recurso adesivo? Ok, obrigado. Nada. Próximo pressuposto de admissibilidade que a gente tem aí, pessoal, é a tempestividade, né? Os recursos trabalhistas têm uma unificação de prazo. Inclusive, quem chegou a ter algum tipo de contato com o processo civil de 1973 deve se lembrar que os prazos... Daniel, você desliga o seu microfone, por gentileza? Deve se lembrar que os prazos do processo civil não eram unificados, né? A gente tinha um monte de prazo, agravo de instrumento, 10 dias, apelação, 15 dias, embargo de declaração, 5 dias, recurso extraordinário especial, 15 dias. Então, era um monte de prazo. E o processo do trabalho mudou isso no processo civil, né? Ele inspirou o processo civil de modo a ter agora uma unidade de prazos. E aí, então, o processo civil hoje tem uma unificação, né, dos prazos recursais em 15 dias, e aqui no processo do trabalho, como eu disse para vocês, que é o ramo que inspirou o processo civil, a gente tem a unificação em 8 dias, ok? Os recursos trabalhistas serão interpostos no prazo de 8 dias, exceto os embargos de declaração, que são interpostos em 5 dias, beleza? Todos os recursos trabalhistas são interpostos em 8, menos os embargos de declaração, que são interpostos em 5 dias. Muito cuidado, porque o recurso extraordinário não é um recurso trabalhista, apesar de ser cabível no processo do trabalho, mas ele é um recurso de natureza constitucional e vai ser cabível aí no prazo de 15 dias. Então, quase tudo em 8, exceto embargo de declaração, que é em 5, e o recurso extraordinário, que não é um recurso trabalhista, que vai ser interposto em 15 dias e está regido aí pelo 102.3 da Constituição e pelo Código de Processo Civil a partir do artigo 1030, se eu não me engano. Lembrar também que existem benefícios de prazo previstos nos artigos 180, 183 e 186 do Código de Processo Civil, que vão dizer para a gente, basicamente, que Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público tem o benefício de prazo para recorrer, podendo apresentar os seus recursos no dobro do prazo, né? Então, se para um réis mortal o recurso vai ser em 8 dias, para a Fazenda Pública será em 16. Beleza? Interessante também. A gente tem na Lei 5584 uma hipótese de recurso que vai fugir um pouquinho assim, né? Que vai dizer assim, olha, lá no rito de alçada, lembra? Naquele rito em que eu tiver ações de até 2 salários mínimos, o juiz em audiência vai poder fixar o valor da causa. E aí, se ele fixar o valor da causa e uma das partes ficar insatisfeita, ela poderá interpor pedido de revisão da decisão no prazo de 48 horas, e esse pedido de revisão vai ser dirigido ao presidente do TRT. Na prática, isso não ocorre, eu estou colocando aqui para vocês apenas a título de curiosidade mesmo, tá? Diga, Luiz. Professor, o recurso extraordinário, eu não consegui anotar sobre. Você pode voltar rapidinho, por favor? Sim, o recurso extraordinário, ele não é considerado um recurso trabalhista, né? Porque ele tem previsão constitucional. E aí ele é interposto no prazo de 15 dias. Ok, obrigado. Mas muito cuidado, tá, Luiz? Porque o fato de ele não ser um recurso trabalhista não impede a sua aplicação no processo do trabalho. Ele é completamente cabível. Ok. Joia? Joia. Vamos parando por aqui, que a gente já viu coisa pra caramba. Semana que vem a gente vê representação e preparo.
E quem ainda não leu essa parte da doutrina, eu gostaria que utilizasse aí esses, sei lá, a gente tem mais uns 30, 40 minutos de aula, utilizem esses minutos aí para fazerem a leitura, beleza? Olha o que eu deixei aqui para mostrar para vocês, pessoal. Estão vendo? Meu convite de formatura, ó, que bonitão. Daqui a pouco é o de vocês, hein? A gente fez super caprichado, eu vou até dar a dica. Ver se vocês conseguem ler. Olha que bacana. Dá para ler? Alguém me responde aí, por favor. Tá sim. Os bacharelados em Direitos da Faculdade Interamericana de Porto Velho unirão Faculdade Horrível. Ação declaratória conclusiva de curso e outorga de grau. Argumentos Vê que legal? jurídicos. A gente fez como um processo. A gente fez uma petição inicial e a gente botou aqui uma procuração da turma para a comissão de formatura. Aí depois a gente encheu de fotografias ao longo do curso, como se fosse as provas, né? Ficou bem legal. Aí no final a gente tem a sentença, né, esse menino, gente, o diretor acadêmico, né, que foi quem fez a outorga de grau. Foi bem legal. Foi um momento gostoso da vida. Já é o de vocês. Deixei aqui porque eu peguei para mostrar para alguém. Eu falei, eu vou mostrar para o menino. O menino! Vamos ver quem não estava na chamada? Quem estava pode ir com Deus, aproveitar e estudar e fechar a casa, que vai já cair uma chuva do caralho. E quem não estava na primeira chamada, fica aí para a gente resolver esse BO. Vamos ver quem não estava. Isabela, chegou? Isabela Luna? Não? Marcela, chegou? Não? Vitor Pacífico, tá aí? Não também? Beleza, pessoal. Até semana que vem, então. Um abraço a todos. Professor, qual o próximo tema da próxima aula mesmo que o senhor falou? A gente vai continuar estudando teoria geral dos recursos, mas eu gostaria que você se atentasse ao tópico preparo recursal. Tá, bem diferente do processo civil, beleza? Tá, obrigado, professor. Valeu, um abraço. Valeu, Jonas. Um abraço.